Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Que assim seja. Antes de começarmos, vamos lembrar dos irmãos. A casa está promovendo uma ação entre amigos, uma cesta de Natal. Vai ser efetuado o sorteio dia 22 de dezembro. Tem quem desejar adquirir, no valor de R$2 o número. Está na saída ali, tá? O bloquinho, quem desejar comprar algum número. Obrigado. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos da noite de hoje, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao nosso Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Kardec e a espiritualidade trabalhadora da terra. Deus meu, Deus, dai-me o poder de não desanimar, de poder olhar para o futuro com alegria, de esperar todos os dias algo de bom. Deus, não me deixe desistir. Levante meus olhos para a vida e que ela possa me parecer linda para sempre. Deus, não permita que eu saia do meu caminho, mesmo ele estando em dificuldades, mesmo que pareça impossível chegar ao fim. Meu querido Deus, não deixe que eu me esvazie e me sinta triste e sem coragem. Não deixe que eu pare diante das situações difíceis. Que eu não me distancie dos meus sonhos. Deus, só o Senhor tem o poder de me iluminar. Então faça da minha vida uma claridade plena. Faça com que meu coração sinta a luz do amor e que eu possa dar amor ao meu irmão sem medir esforços. Deus meu, olha por nós, pois sem a sua mão estendida, nada desse mundo pode ser feito. Por isso venho a ti e peço, não me deixe parar nunca, e que minhas esperanças renovem a cada dia. Que assim seja. Assim, em nome de Deus Jesus, assistência do nosso mentor espiritual Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária, será ministrada pela nossa irmã Lúcia, e que Deus o abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Enquanto ele estava fazendo a prece ali, tudo a ver com o que nós vamos ver hoje, né? Essa perseverança, essa confiança em Deus, a importância da oração em nossas vidas, né? Que a gente tem que estar sempre orando, confiando em Deus, para que as coisas possam prosseguir. Então, com o tema de hoje, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. A cada dia nós temos uma oportunidade de recomeçar. A cada mês, agora estamos chegando ao final do ano, e aí tem aquelas promessas, né? No ano que vem eu vou poupar mais, eu vou emagrecer, eu vou fazer uma dieta. Nem que depois, quando entra o ano, a gente esquece, né, um pouquinho. Mas a gente tem aquele planejamento, né? Como a gente tem planejamento a cada dia, a cada mês, a cada ano. E tem coisas que a gente pensa assim, mas como recomeçar? Tem coisas que... Mas tem como recomeçar sim, porque Deus nos deu a reencarnação. Então, o que a gente não pode fazer nesta vida, faremos em outra. Ah, mas eu não vou lembrar. Mas nós temos a nossa intuição. E quando nós temos a nossa intuição e seguimos a nossa intuição, a gente pode melhorar muito. Por isso a importância da oração, para mantermos aquele nosso protetor, anjo, guardião, seja como for, perto de nós, para nos intuir, para nos ajudar. Então, sempre há tempo de recomeçar. A arte de recomeçar. Regenerar o que foi degenerado. Sempre podemos regenerar. Se não for hoje, amanhã,
será em outra vida, mas a gente vai conseguir, porque a gente está aqui para isso, né? E isso tem tudo a ver com a lei de causa e efeito. O que nós fazemos gera consequências, é a lei de causa e efeito. Mas Deus não dá castigo. Deus não pune ninguém, não dá castigo. Deus nos dá oportunidade da gente consertar, da gente pensar e regenerar. Porque os desafios que nós enfrentamos nas nossas reencarnações, nós nos purificamos. Em cada reencarnação, a gente pode se purificar um pouco para subir os degraus até a angelitude, que é o nosso objetivo. Nós estamos um pouco atrasadinhas, né? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, num mundo que nós temos um corpo bem denso, e nós passamos por várias situações, mas a gente chega lá. Aos pouquinhos a gente vai chegar lá. Tem mundos piores, tem mundos melhores, e a gente vai chegando, né? O importante, primeira coisa, é o arrependimento. A gente tem que se arrepender daquilo que a gente faz de errado. É muito importante o arrependimento. Mas não é só o arrependimento, é a reparação também. Quando a gente se arrepende, já é o primeiro passo. E aí, quando a gente se arrepende, o que a gente tem que fazer? A reparação. É a outra atitude que nós temos que tomar. E aos pouquinhos, então, a gente vai galgando esse caminho. Quando nós sentimos que nós estamos saindo do caminho certo, nós temos que retornar ao caminho do bem, ao caminho certo. Então, a gente faz aquele retorno, né? A gente sai um pouquinho e volta para cá de novo. E assim a gente vai seguindo. Aos pouquinhos a gente vai seguindo. O importante é a gente se arrepender e tomar atitude de voltar para o caminho certo. E assim a gente vai recomeçando. A cada dia a gente vai retornar para a estrada do bem. E aí isso lembra um pensamento que tem aqui nesse livro, na YouTube, que fala sobre mudança, né? Quando a gente percebe que a gente tem que mudar. Quando pressentimos que chegou a hora de mudar, começamos inconscientemente a repassar um tape mostrando nossas derrotas até aquele momento. Olha, esse livro aqui ele foi escrito há algum tempo atrás, no tempo do videocassete. Se fosse hoje em dia, seria outro tema, né? Outra linguagem, né? Mas faz de conta que estamos aqui no tempo do videocassete, tá? É claro que, à medida que ficamos mais velhos, nossa cota de momentos difíceis é maior. Claro que a gente tem mais vivência. Mas, ao mesmo tempo, a experiência nos deu meios para superar estas derrotas e encontrar o caminho que permite seguir adiante. É preciso também colocar a fita em nosso videocassete mental. Ainda fala de videocassete. Se só assistimos ao tape da derrota, vamos ficar paralisados. A gente só vê derrota. Se só assistimos ao tape da experiência, daquilo que deu certo, vamos terminar nos julgando mais sábios do que realmente somos. Precisamos das duas fitas. As fitas a lembrar das nossas derrotas e lembrar daquilo que deu certo. Quando a gente começa, na nossa vida, começar a ver isso, lembrar dos nossos problemas, nossos defeitos, das nossas derrotas, procurar solução, é sinal que a gente está começando a caminhar, a ir no caminho certo. Né? E quanto mais anos de vida nós temos, mais a gente vai ver fazer essa retrospecção.
Só recomeça quem já começou e foi interrompido. Foi interrompido num dia, foi interrompido numa encarnação, para recomeçar em outra, e vamos sempre seguindo adiante. Porque a encarnação é para escrever a história de outra forma. Nós reencarnamos para escrever essa história de outra forma. Então, para isso, nós temos que orar bastante, para ouvir o nosso mentor, para os bons espíritos se juntarem a nós, para a gente poder seguir adiante bem melhor, né? Então, a gente tem que buscar a evolução, o aprimoramento pessoal, e aos pouquinhos a gente vai melhorando. Não é num dia nem dois, né? A gente vai melhorando aos pouquinhos, no dia a dia. Uma nova encarnação também. Tem coisas que a gente pode consertar de um dia para outro. Tem coisas que a gente pode consertar de uma encarnação para outra. Né? É para isso que serve o ano novo também. Porque a vida é um ciclo de recomeço. Sempre é tempo de recomeçar, de escolher, né? A gente sempre fala aqui sobre as escolhas que a gente faz. Tem escolhas que a gente fala assim, não, hoje eu vou botar essa roupa. Mas tem escolhas que mudam a nossa vida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas. As nossas escolhas podem mudar a nossa vida de uma hora para outra. E os desafios estão aí. Os desafios, as vicissitudes, são oportunidades de aprendizado. Primeira coisa, sempre, 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 como disse na oração ali, confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Deus é um Pai muito amoroso, Ele não nos pune, Ele quer sempre o nosso bem, e que as coisas ruins que acontecem conosco são frutos das nossas escolhas, do que temos que passar. Às vezes nem a escolha é nossa, que nós temos que passar. Mas nós temos que ter um autoconhecimento para sabermos das nossas limitações, né? Não confiar demais, temos as nossas limitações, e seguir em frente com o trabalho, com o esforço, praticar sempre o amor e a caridade. Não é à toa que esse centro se chama Amor e Caridade. É muito importante. O amor e a caridade estão sempre unidos. E a gente tem que praticar. Aprender com as adversidades da vida. Sabemos que nós não estamos num mundo de delícias, né? Que tudo é festa. Não, nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós passamos por muitas adversidades, por muitas tristezas, sim. E que nós temos que aprender com cada uma. Que nós podemos tirar de útil, de aprendizado, com cada experiência que nós passamos, boa ou ruins, que são também muitas, né? Levantar a cada queda. Desde pequeno que a gente aprende isso, né? Você vê a criancinha, quando ela começa a andar, ela dá 2 passinhos e pau, cai. Aí ela se levanta de novo, dá mais 2, 3 passinhos e pau, cai de novo. Então, desde pequenininhos, quando a gente está ali aprendendo a andar, a gente já começa a aprender isso. Que a gente, a cada queda, a gente tem que se esforçar, levantar e seguir adiante. Como aquela criancinha ali. A gente tem que se adaptar às circunstâncias. Então, em vez de desistir, é preciso a gente perseverar para o acerto. Renovar a esperança, a resiliência e a coragem, quer dizer, se adaptar às adversidades
coragem na vida, foco no presente, porque tem gente que eu já ouvi muito isso. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansioso. Eu tenho muita ansiedade. A ansiedade é quando a gente tenta viver no futuro. Não, eu quero que aconteça isso. Não, e amanhã, não sei o quê. Mas nós só temos o presente. Nós só temos o hoje. O futuro, não sei se vai chegar. O passado já passou. Nós só temos o presente. Então, para a gente não ficar na ansiedade, que muitas das vezes nós temos ansiedade, é focar no presente. É lembrar que é isso que nós temos, o presente. Perseverar nisso. Tropeçou, levanta de novo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, tem assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, isso fala sobre o quê? Reencarnação, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque a cada reencarnação é que a gente vai aprendendo mais um pouquinho. Então, nesse capítulo 4, fala da necessidade da encarnação. E no item 25, pergunta assim: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos? E a resposta: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda de elementos materiais, inclusive corpo, né, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Porque quando a gente está lá na erraticidade, a gente desencarna, claro que a gente encontra com outras pessoas, a gente aprende muita coisa, mas o aprendizado mesmo, aquele curso intensivo mesmo, intensivão, é aqui. Aí eu me lembro de uma vez que a Daisy deu uma palestra aqui sobre reencarnação. Não foi essa última que ela deu, não, foi uma outra. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: não, a gente não pediu para encarnar. Não, nós não pedimos para encarnar. Nós imploramos para encarnar. Nós imploramos. Porque é aqui o aprendizado. E quando ela falou isso, eu me arrepiei. Porque é verdade. A gente não lembra. Não pedi para nascer. Não pediu não. Implorou. Porque é uma dádiva, é uma bênção estar aqui para o aprendizado que nós temos a cada dia. Então, é muito importante. Essa encarnação nos ajuda a desenvolver a inteligência. A gente pode pensar assim, olha, Deus concede, nesse capítulo fala sobre isso aqui, ó. Deus concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todos os espíritos vêm iguais, simples e ignorantes. Agora, só que uns, com o livre-arbítrio, com as oportunidades, se desenvolve mais. E outros estacionam. Retroagir não retroage, mas estaciona. Então, é por isso essas diferenças, né? Tem mundos mais felizes, e a gente está num mundo ainda bem... Por quê? Não é à toa, não, né? Nós precisamos evoluir muito ainda, porque essas escolhas que nós fazemos é que nos deixam num mundo de provas e expiações. O livre-arbítrio, nós precisamos usar melhor o nosso livre-arbítrio para melhorar, porque não tem nenhum privilégio. Deus não dá privilégio a ninguém. São coisas conquistadas de acordo com o bom uso do livre-arbítrio. Porque se fosse um privilégio, uma preferência, seria uma injustiça, e Deus não é injusto.
essas diferenças que a gente vê de inteligência, de tudo, é porque a pessoa conquistou, o espírito conquistou aquilo, né? Então, cada encarnação, os que executam a tarefa, quer dizer, a encarnação, com zelo, sobem rapidamente os degraus da iniciação, sobem mais rapidamente. É como no grupo escolar, né? Aquele que se prepara mais, vai mais rápido. Outros que não estão nem aí, ficam lá embaixo. Os que fazem mau uso da liberdade, quer dizer, do livre-arbítrio, que Deus concedeu, retardam o seu progresso. Não conseguem seguir adiante mais rápido, né? Então, por isso, está dizendo lá nesse capítulo, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Vai reencarnando, até aprender que precisa evoluir. Enquanto isso, vai só... É então que a encarnação se torna um castigo. Acabou de responder a pergunta. É então que a encarnação se torna um castigo. É por culpa de Deus? Não. É por nossa própria culpa. Então, que possamos ter um bom recomeço, que possamos, a cada dia, saber orar e pedir para a evolução nossa, dos nossos irmãos, no caminho do bem, ajudar a progredir esse planeta Terra, que todos nós possamos fazer a nossa parte. E aí teve um papelzinho que eu vi ali outro dia, que eu peguei para ler, achei muito interessante, foi sobre um pensamento de André Luiz. Aí eu acabei colocando até aqui, que diz assim, fracasso? Não acredito em derrota. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo. Nós estamos no nosso melhor tempo. Porque se a cada encarnação o espírito não retroage, ou ele estaciona, ou ele vai para frente, nós estamos na nossa melhor versão. Nós estamos no nosso melhor tempo. Que possamos aproveitar esse melhor tempo. Então, o tempo de hoje. Hoje nós estamos no nosso melhor tempo. No qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. André Luiz. Então, sempre nós temos a chance de recomeçar, de evoluir, de progredir a cada dia. A cada dia que a gente acorda, a gente tem oportunidade de evoluir. Quando acordar, a gente pode pensar assim, um novo dia é uma outra oportunidade que eu tenho de evolução. Que possamos evoluir. E realmente agora, para terminar, tem uma historinha bem interessante aqui. Até dei uma pincelada uma vez nessa historinha, mas como eu não tinha trazido o livro, foi bem assim de longe, sabe? E hoje eu trouxe o livro para poder lê-la direitinho, porque essa aqui é o sentido da vida. É maravilhoso. Né? Fala assim, Imagine uma lagarta. Passa grande parte de sua vida no chão, olhando os pássaros, indignada com o seu destino e com a sua forma. Sou a mais desprezível das criaturas, pensa, feia, repulsiva, condenada a rastejar pela terra. Um dia, entretanto, a natureza pede
que faça um casulo. A lagarta se assusta. Jamais fizeram casulo antes. Pensa que está construindo o seu túmulo e prepara-se para morrer. Embora indignada com a vida que levou até então, reclama novamente com Deus. Quando finalmente me acostumei, o Senhor me tira o pouco que tenho. Desesperada, tranca-se no casulo e aguarda o fim. Alguns dias depois, vê-se transformada numa linda borboleta. Pode passear pelos céus e ser admirada pelos homens. Surpreende-se com o sentido da vida e com os desígnios de Deus. Isso é confiar em Deus, fazer a sua parte e confiar em Deus. Obrigada. Não tira a cadeira, não. Pelos ensinamentos, nos também transmitidos pela nossa irmã Lúcia, que possamos meditar sobre o tema, seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de radiação. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos, e também para os nossos lares, para os nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, e dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos ao trabalho de fluidoterapia. Convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de passe e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. Que assim seja.